Boa tarde, senhores vereadores, pessoal aqui presente, aos que estão em casa assistindo. Lourdes vai passar o livro de presença. Vamos à leitura da ata do dia 23 de 5 de 2024. Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Presidente Bernardes, realizada no dia 23 de maio. Aos 23 dias do mês de maio de 2024, às 14 horas, reuniram-se sob a presidência do vereador Adenísio Tassiano Correia e dos seguintes vereadores: Helder Sabino Vidigal, José Maria Guimarães, Márcio de Souza, Renan Fernandes Teixeira, Santiago Soares Fernandes, Vicente Agostinho de Souza, Milton César da Silva, Maurílio Henriques Fernandes Filho. Verificada a existência de quórum e colhidas assinaturas dos presentes em livro próprio, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura da ata do dia 24/4. Indicação número 2, do vereador José Maria Guimarães, visando a sugestão de alocação das verbas recebidas por ocasião da emenda parlamentar número 140997, na modalidade de transferência especial no valor de 100 mil. Feita a leitura, passou a palavra para o mesmo. Projeto de Lei 86 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Considerando a leitura da proposição na sessão anterior, passa a segunda discussão. Em seguida, segunda votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 87 dispõe sobre a premiação para o torneio leiteiro a ser realizado no exercício de 2024, no âmbito do município de Presidente Bernardes. Em discussão e votação em 2 turnos, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 88 dispõe sobre a regulamentação da manutenção da arborização urbana no município de Presidente Bernardes, Minas Gerais, e da outras providências. Em discussão e votação em 2 turnos, aprovado por unanimidade. Já se encontra na Câmara a prestação de contas exercício 2022, para ser votada na reunião ordinária do mês de junho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Sala das sessões da Câmara, 23 de maio. Vamos assinar a ata.
Bom, continuando os trabalhos, né? Vamos aos requerimentos. Requerimento número 10 de 2024. O vereador José Maria Guimarães, com fundamento no artigo 153(10) do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer, consultado o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte requerimento. É o presente para requerer ao Poder Executivo Municipal que seja realizado um prolongamento superior da tela de proteção no campo de futebol das Cruzes, no lado da rua, uma vez que durante as partidas ocorre a bola atingir as casas dos vizinhos, ocasionando prejuízos materiais. Por oportuno, faço questão de registrar meus votos de estima e consideração. José Maria Guimarães, vereador. O requerimento está em primeira discussão. Passa a palavra para o autor do requerimento. Boa tarde, senhor presidente, companheiros vereadores, trabalhadores dessa casa e o público que nos assiste pelas redes sociais. Então, esse requerimento, eu estava assistindo um jogo na comunidade de Cruzes e do lado de fora, obviamente, né, e muitas pessoas me procuraram a respeito das bolas que vêm desviando por cima da tela e quase atingindo as casas, né, com muito risco de atingir as casas vizinhas. Aí me pediram que eu fizesse o requerimento. Eu falei assim, olha, minha obrigação é fazer. O requerimento foi feito. Então vamos ver, né, a resposta do Poder Executivo. Mais algum vereador queira se manifestar? O requerimento está em primeira votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O requerimento está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O requerimento está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. Requerimento aprovado. Vamos ao requerimento número 11 de 2024. Os vereadores Milton César da Silva, Márcio de Souza, José Maria Guimarães e Elter Sabino Vidigal vêm perante o Executivo Municipal, por meio de seu prefeito Olívio Quintão Vidigal Neto, após a resposta do requerimento 7 de 2024, em que for informado por Vossa Senhoria, no ano de 2024, teria sido utilizado até a data da resposta do ofício 75 a monta de R$ 47.114,56. 47 mil. Além de informar ainda, as seguintes pessoas utilizaram o programa de assistência: Fernanda Maria dos Santos, José Sérgio dos Passos, Benjamin Marinho Dias Nascimento, Antônio Nicolas Cirilho, Valir Moura, Laura das Dores Lucas Egídios, Elaine Martins de Assis, Eunice de Assis Bastos, Claudineia Roberta da Cruz, Leisiele Fernandes Ramalho, Márcio Gregório Correia, Francisco Lino Camilo, Lucas Arnaldo da Silva, Paula Gregório Amantino, Francisca Cassimiro Marçal, Edno da Cruz Duarte, Elizabeth da Silva, Geraldo Bento Ramalho, Geni Isabel Martins, Antônio Barbosa Nascimento, Amélia Lourenço das Candeias, Geraldo Arcanjo Catarina, Josiane das Candeias Malaquias, Maria do Carmo Leandro e Geraldo Canuto Batista. Entretanto, a fim de fiscalizar e prestar esclarecimentos para a população que precisa de utilizar o programa, observamos que a resposta enviada no ofício 75 não esclareceu quanto à lista de pessoas que encontram-se cadastradas para serem atendidas pelo programa, e ainda se vem respeitando a ordem cronológica dos pleitos. Quais fundamentos sociais foram utilizados pelo responsável da área social, uma vez que o programa dele atender aqueles que encontram em situação de vulnerabilidade e necessidade?
Assim, pugna-se pela lista de espera das pessoas e serem beneficiadas, bem como cópia de cada processo que analisou o caso individual de cada pessoa que utilizou do programa até a corrente data e a respectiva listagem em ordem cronológica. Renovando os votos de estima e consideração. Atenciosamente, José Maria Guimarães, Helder Sabino Vidigal, Márcio de Souza, Milton César da Silva. Requerimento está em primeira discussão. Passar a palavra para os autores do requerimento. Senhor presidente, quando foi feito esse projeto de lei nessa casa, nós aprovamos, né, virou lei, e os estudos é feito um trabalho, né, de acordo com o cronograma do projeto, é feito um estudo social para atender as pessoas de vulnerabilidade social em primeiro lugar. Então, nós já fizemos vários requerimentos pedindo, né, a ordem dos atendidos, né, e a ordem também das pessoas que cadastraram de acordo com a vulnerabilidade social. E ainda não recebemos. Portanto, nós retornamos o requerimento pedindo a ordem das pessoas que cadastraram que se encontram em vulnerabilidade social. Aí é por isso que fizemos o requerimento e nós vamos aguardar a resposta. Mais algum vereador queira se pronunciar? O requerimento está em primeira votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O requerimento está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O requerimento está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. Requerimento aprovado. Agora vamos aos projetos de lei. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. É que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que decidiu pela aprovação das contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, exercício de 2022, Olívio Quintão Vidigal Neto. Vou passar a palavra para o contador Gil para fazer as explicações. Boa tarde a todos, senhores. Então, nós temos um parecer, chegou à Casa Legislativa, né? Parecer prévio, né? Emanado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do município de Presidente Bernardes no exercício de 2022. O parecer técnico do tribunal, ele visa, né, subsidiar os senhores na tomada de decisão, né, da aprovação ou reprovação das contas municipais. O parecer é elaborado de forma minuciosa pelos técnicos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, levando em consideração principalmente os índices constitucionais. O parecer prévio, olha, se foi aplicado o limite de, no mínimo, né, de 25% na saúde, na educação, o limite de pelo menos 15% na saúde, se a despesa com pessoal não ultrapassou 60% da receita corrente líquida, se o repasse da Câmara, a Câmara Municipal, né, não ultrapassou 15%, se as suplementações, né, orçamentárias, que os pedidos de decretos orçamentários para suplementação foram emitidos mediante autorização legislativa, ele baseia-se basicamente nesses índices. Ele traz aqui, né, o parecer de aprovação sem qualquer ressalva. Ele traz algumas recomendações ao gestor, né, que é até de praxe, a gente está vendo, né, que quase todos os municípios, todos basicamente, recebem essas mesmas recomendações. Uma delas é a respeito das metas, né, do Plano Nacional de Educação, né, as metas de universalização de crianças
de 4 a 6 anos na escola, de criança até 3 anos na creche, né? Que o plano previa, né, prazos para cumprimento dessas metas. Ele acho que a maioria dos municípios, quase ninguém conseguiu cumprir essas metas. Né? Eu estava até falando mais cedo aqui com o senhor, não sei se alguém assistiu ao Fantástico essa semana, o ministro da Educação até falou desse fato no Fantástico, que o país não conseguiu, né, cumprir essas metas que foram traçadas para a educação. Já tem algumas metas que vencem agora em 2024, né, que ainda não foram totalmente atendidas, 100% atendidas, né? Isso não é uma prerrogativa aqui do município presidente, eu acho que não conseguiu, porque depende de uma série de situações, né? Do governo federal, do governo estadual e dos municípios. Não, o município, por si só, não implanta todas essas mudanças, não consegue atingir todas essas metas sozinho, sem a cooperação dos outros entes da federação. Mas eu vou ler o parecer que a gente fez aqui para vocês, e se tiver alguma dúvida, a gente está também à disposição dos senhores. Então, processo número 11.48334, natureza, prestação de conta executivo municipal. Procedência, Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, exercício de 2022. Responsável, Olívio Quintão Vidigal Neto, Prefeito Municipal. Trata-se de consulta submetida a essa consultoria pela mesa diretora da Câmara Municipal de Presidente Bernardes a respeito do parecer prévio do TCE-MG relativo à prestação de contas do Executivo Municipal de Presidente Bernardes referente ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Olívio Quintão Vidigal Neto. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, ao emitir seu parecer, faz a análise da prestação de conta observando os seguintes aspectos: abertura, execução e alteração de créditos orçamentários adicionais, índices e limites constitucionais e legais, repasses de recursos ao Poder Legislativo Municipal, aplicação em manutenção, desenvolvimento e ensino, aplicação em ações e serviços públicos de saúde, despesas com pessoal, dívida consolidada líquida, operação de crédito, relatório de controle interno e avaliação do cumprimento das metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação. O Ministério Público de Contas, nesse aspecto, o Tribunal de Contas emitiu parecer pela aprovação das contas do exercício de 2022 por unanimidade. O Ministério Público de Contas também emitiu parecer pela aprovação das contas do exercício de 2022. Neste relatório, visamos levar a conhecimento de Vossa Senhorias os aspectos abordados pelo TCE-MG e as considerações na análise da prestação de contas conforme abaixo. Abertura, execução e alteração de créditos orçamentários. A abertura e execução de créditos orçamentários adicionais foram realizadas em conformidade com o artigo 167, inciso 2 da Constituição da República de 88, com os artigos 42 e 59 da Lei 4.320 de 64 e o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Venho informar-lhes que, por meio da LOA, alterada pela Lei Municipal 52.222, foi concedida autorização para suplementação de dotações até 50% do orçamento aprovado. Diante dessa constatação de que o percentual autorizado para a LOA foi superior a 30%, embora não haja restrição legal para tanto, entendo por bem recomendar ao chefe do Poder Executivo que, doravante, na elaboração das propostas orçamentárias, adota medidas necessárias ao aprimoramento do planejamento, de tal modo que o orçamento possa traduzir a realidade municipal, evitando-se, no decorrer de sua execução, a suplementação excessiva de dotações. Então, essa recomendação o tribunal sempre traz, né, dizendo que não deve colocar um valor muito alto, percentual muito alto de suplementação, né? Quando vai votar a LOA, não colocar limite superior a 30% na LOA. Traz essa recomendação que serve para o Executivo e para os senhores no momento da votação da LOA deste ano, né? Repasse ao Legislativo. A unidade técnica informou que o repasse do Poder Legislativo correspondeu a 7% da receita base de cálculo, cumprindo o disposto no artigo 29A, inciso 1 da Constituição. O limite máximo é 7%, repassou 7% para casa, para a Câmara Municipal. Manutenção, desenvolvimento e ensino. O município aplicou, na manutenção, desenvolvimento e ensino, o equivalente a 27,41% da receita base de cálculo,
atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição da República. O limite é de 25%, ele aplicou 27,48% na educação. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no exercício de 2022, foram utilizados R$ 1.561.082,24 para pagamento da educação básica em efetivo exercício, o valor que corresponde a 93,54% da receita do Fundeb. O mínimo seria 70%, teria que ser pago aos profissionais do magistério, ele pagou 93,54%. As ações em serviços públicos de saúde. O município aplicou em ações de serviço público de saúde o correspondente a 28,39% da receita base de cálculo, atendendo ao disposto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição da República, e no artigo 7 da Lei Complementar 141/2012 e na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O limite seria 15% na saúde, ele aplicou 28,39%. A despesa com pessoal. As despesas totais com pessoal corresponderam a 51,95% da receita base de cálculo, sendo 48,99% com o Poder Executivo e 2,96% com o Poder Legislativo, cumprindo o disposto no artigo 19, inciso 3º, e no artigo 20, inciso 3º, a linha A e B, da Lei Complementar 101 de 2020, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele podia ir até 60%, deu 51,95%. Ficou dentro do limite prudencial. Demonstrativo da dívida consolidada, né? O município poderia, né, assumir uma dívida consolidada até de 1,2% da receita corrente líquida, ele não assumiu nada, zero. O demonstrativo de operações de crédito, né? Ele poderia também, né, fazer uma operação de crédito até 16% da receita corrente líquida, não fez qualquer operação de crédito no ano de 2022. A operação de crédito seria empréstimos, né? O relatório do controle interno, né? O município apresentou o relatório do controle interno, abordou parcialmente os itens exigidos no item 1 do anexo 2, do que se refere ao artigo 2º, caput 2, e o artigo 3º, parágrafo 6º e o artigo 7º da Instrução Normativa do Tribunal, ensejando a recomendação. O relatório foi conclusivo. O relatório do controle interno, o tribunal diz que ele foi conclusivo, tendo o órgão do controle interno opinado pela regularidade das contas. Deixo a recomendação ao chefe do Poder Executivo Municipal, bem como ao titular do setor responsável pela elaboração do controle interno, que observe os normativos do Tribunal de Contas na sua elaboração. O Tribunal de Contas tem um normativo para fazer o relatório do controle interno, né? Ele deixa uma recomendação que quem é responsável pelo controle interno no município observe bem esse normativo na hora da elaboração deste relatório. Avaliação do cumprimento das metas 1 e 1B e 18 do Plano Nacional de Educação. A administração não cumpriu integralmente a meta 1 do PNE, no tocante à universalização da educação pré-escolar das crianças de 4 a 5 anos de idade, no prazo estabelecido, tendo alcançado até o exercício de 2022 o percentual de 53,95% da meta. Recomendo ao gestor municipal que adote políticas públicas que viabilizem o cumprimento dessa meta. Quanto à oferta da educação infantil em creches, alcançou 15,25% do público-alvo até o exercício de 2002, sendo que deveria atingir, no mínimo, 50% das crianças de 3 anos de idade até 2024, conforme o dispositivo da Lei 13.005 de 2014. Recomendo ao gestor municipal que adote políticas públicas que viabilizem o cumprimento dessa meta. Quanto à meta 18 do PNE, que trata da observância do piso salarial nacional dos professores, o município não observou o piso salarial dos professores nacionais previsto no artigo 5º da Lei Federal 11.738 de 2008, atualizado pelo governo federal por meio da Portaria 67 de 2022, que definiu o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica a ser aplicado em 2022 em R$ 3.845,63. Isso para 40 horas semanais, tá? Aí tem que fazer a proporção e ver quantas horas semanais são aqui para ver. Sendo que o município aplicou a remuneração desses profissionais no valor de R$ 2.866,23. Recomendo ao gestor municipal que adote políticas que viabilizem o cumprimento dessa meta. Conclusão. Tendo em vista que restou demonstrada
a regularidade na abertura de créditos orçamentários e adicionais, bem como a observância dos limites de gastos com ensino, Fundeb, saúde, pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito e repasse dos recursos da Câmara Municipal, deixo o meu parecer pela aprovação de contas do senhor Olívio Quintão Vidigal Neto, prefeito municipal de Presidente Bernardo, no exercício de 2022, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica e no artigo 240, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa. Diante do exposto, esse é o nosso relatório sobre censura. Bom, ô Gil, muito obrigado pelo esclarecimento aí. O projeto está em primeira discussão, né? Seus vereadores, fiquem à vontade. Caso queiram fazer alguma pergunta. Bom, o projeto está... Ô Gil, muito obrigado, tá? O projeto está em primeira votação. Esse projeto aí, né, ele é nominal, né? Vou perguntar a cada um dos seus vereadores e respondam sim, né, a favor do projeto ou contra. Vereador Murilinho, você é a favor ou contra? Sou a favor. Vicente Agostinho? Sim, sou a favor. Juca? Sim, senhor presidente, sou a favor. Renan? Sim, sou a favor. Só para te dar um microfone ligado aí, por favor. Isso, obrigado. Eu também sou a favor do projeto. Sim, sou a favor. José Maria? Sim, sou a favor. Meu voto é de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Bom, projeto aprovado. Vamos ao projeto de lei número 89 de 2024. Altera a Lei Municipal 65, de 31 de agosto, que dispõe de autorização para a celebração de convênio de cooperação com o município de Piranga, visando a reforma e restauração de imóvel para instalação da sede da Polícia Militar da cidade de Piranga. Faço saber que o povo de Presidente Bernardes, por seus representantes, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal de 65, de 31 de agosto de 2023, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 2º. A celebração do convênio previsto nessa lei implicará no repasse de recursos financeiros pelo município de Presidente Bernardes ao município de Piranga, valor R$ 67.553,07, que serão repassados durante a vigência desse convênio e de forma parcelada, de acordo com o cronograma de execução dos serviços de reforma e de restauração do imóvel. Artigo 2º. As despesas previstas nesta lei correrá à conta de dotação orçamentária com previsão no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio Quintão Vidigal Neto, prefeito municipal. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em primeira votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. Projeto aprovado. Projeto de lei número 90 de 2024. Altera a Lei Municipal número 32 de 2021, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Presidente Bernardes. Faço saber que o povo de Presidente Bernardes, por seus representantes, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 32 de 2021, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, passa a vigorar com a seguinte alteração. O CMAS será composto por 6 membros titulares, respectivos suplentes, obedecendo à paridade de acordo com os seguintes segmentos de representantes.
representante do governo municipal, um representante do Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social, um representante do Departamento Municipal de Educação, um representante do Departamento Municipal de Saúde, um representante da sociedade civil, um representante dos usuários ou organizações de usuários de assistência social, um representante das entidades e organizações de assistência social, um representante dos trabalhadores do setor, escolhido em fora próprio. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio Quintão Vidigal Neto, prefeito municipal. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em primeira votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. Projeto aprovado. Agora vamos ao projeto de lei número 91 de 2024. Altera a lei municipal número 679 de 31 de dezembro de 2009, que regulamenta no âmbito do município de Presidente Bernardes o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas de pequeno porte. Faço saber que o povo de Presidente Bernardes, por seus representantes, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica acrescida a seção 3 no capítulo 5 do acesso dos mercados na Lei Municipal número 679, de 31 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação, numerando-se os demais dispositivos legais na sequência. Dos critérios para regionalização nas licitações. Para fins de regionalização das licitações públicas destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte, serão adotados os seguintes critérios. Distância de até 200 quilômetros da sede do município de Presidente Bernardes, através da estrada, pavimentos ou não pavimentos. Distância de 100 quilômetros da sede do município, através de estradas, pavimentos e não pavimentos. Situadas no âmbito do Estado de Minas Gerais, empresas situadas na sede do município de Presidente Bernardes. Entende-se por regularização, para os fins desta lei, a delimitação geográfica de fornecedores para aquisição de bens e serviços em licitação pública destinado exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte. A eleição do critério previsto no artigo 41 desta lei deverá ser justificada pelo órgão requisitante para fins de delimitação geográfico da contratação, devendo o critério adotado atender ao objeto, às especificidades da contratação e do mercado fornecedor, sendo que o critério adotado e justificativa deverão constar expressamente no edital da licitação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio Quintão Vidigal Neto, prefeito municipal. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em primeira votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. Projeto aprovado. Agora vamos ao projeto de lei número 92 de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a realização das despesas de recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Olívio Quintão Vidigal Neto, prefeito municipal de Presidente Bernardes, Estado de Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 54.330,40, destinado a atender as despesas da Política Nacional Aldir Blanc, decorrente dos recursos da Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, em conformidade com o seguinte detalhamento. Constitui fonte de recursos para abertura de crédito adicional especial prevista no artigo anterior,
no valor de R$ 54.330,40, em conformidade com o inciso 2º, 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64, provenientes de excesso de arrecadação. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar até o limite de 30% o valor fixado no presente crédito especial nos termos previstos no inciso 1, artigo 7 e 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Fica incluído nos anexos da Lei 28 de 2021, de 3 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimento da Lei 61 de 2023, de 14 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício, as ações criadas no artigo 1º desta lei. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio Quintão Vidigal Neto, Prefeito Municipal. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em primeira votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. Projeto aprovado. Agora vamos ao projeto de lei número 93 de 2024. Dispõe sobre a denominação dos bens imóveis que menciona. Faço saber que o povo de Presidente Bernardes, por seus representantes, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de vestiário Geraldo Maria das Mercês, o vestiário localizado no campo de futebol, situado na localidade rural de Sítio, neste município. Artigo 2º. Fica denominado de vestiário José Marçal, o vestiário localizado no campo de futebol, situado na localidade rural de Aquentassol, neste município. Artigo 3º. Fica denominada de Ponte Maria da Silva Rosa, a ponte situada na localidade rural de Cismaria, neste município. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a confeccionar placa de identificação dos bens imóveis mencionado nesta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio Quintão Vidigal Neto, Prefeito Municipal. A escolha dos nomes dos agraciados para a denominação destes bens do município pauta-se justamente por tratar-se de pessoas que tiveram uma vida marcante nessas comunidades rurais, sendo pessoas de grande prestígio e estima social nessas localidades, razão pela qual entendemos ser de inteira justiça que seus nomes sejam agraciados. Olívio Quintão Vidigal Neto, Prefeito Municipal. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. Bom, gente, eu quero primeiramente agradecer a Deus, por ter ajudado. Foi um requerimento que eu fiz aqui há não muito tempo e Deus abençoou que o meu prefeito conseguiu atender meu pedido aí. No meio de tantas outras obras, ele conseguiu atender o meu pedido no sítio lá e na região aqui de Presidente Bernardes, fazendo esse vestiário e também o alambrado lá. Fiquei muito feliz, o povo de lá também ficaram muito felizes, E o senhor Geraldo, marido de Mercedes aí, o senhor Geraldo Ângelo, eu não o conheci, que ele, como diz, quando eu nasci já tinha falecido, então não tenho praticamente conhecimento nenhum com ele, mas com a família, uma família maravilhosa também. E o senhor Geraldo Ângelo, ele, pelo que a família me falou, amigos lá, que ele jogou bola até seus praticamente 70 anos. E, então, humildemente aqui eu venho pedir aos senhores vereadores, voto em consideração por ele aí, pela família, todos os conhecidos,
E até hoje, o professor Geraldo tem, como eu disse, tem neto lá que joga bola no time do sítio lá, nos ajudando lá e honrando e defendendo a camisa do nosso clube lá, tá? Caso algum outro vereador queira se manifestar. Eu queria parabenizar pela escolha do nome de José Marçal, do vestiário do Aquentassol. José Marçal, eu tive o prazer de conhecê-lo. Era um homem alegre, muito trabalhador, criou uma família com muita dificuldade e usava os fins de semana, né? Ele gostava de futebol. Não lembro dele jogando, mas lembro dele sempre nos campos de futebol, que eu também gostava de praticar esporte. Sempre que a gente jogava nas regiões, ele sempre prestigiava. Parabéns pela escolha. É José Marçal e sua família. Mais algum vereador queira se manifestar? O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador... desculpem. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar. O projeto está em segunda votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se levanta. O projeto aprovado. A ata dessa reunião será lavrada e lida na próxima reunião. Por hoje é só. Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos uma excelente tarde.